Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Antes de iniciarmos a jornada de hoje, que promete e muito, eu vou conversar com uma grande amiga. Eu estou fazendo agora mistério, eu não estou revelando as pessoas, eu revelo só depois. É uma grande amiga, a gente tem papos extremamente... papo cabeça, como diz aqui. A gente aproveita, né, os almoços, as viagens, os bate-papos informais e acaba discutindo assuntos que são muito importantes, e eu acredito que são muito importantes para o nosso mercado. Então, antes da gente começar, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, no YouTube, Lotenet Brasil, ative o sininho e também nos siga no Instagram, @LotenetBR. Por áudio, nós estamos em todas as plataformas de streaming, é só procurar por Jornada do Loteamento. E a nossa convidada de hoje é a Paty Lisboa, que tem um trocadilho que a galera fala, que é fique numa boa com a Paty Lisboa. A Paty, assim como todos os nossos demais convidados, tem uma formação e uma carreira absurdamente invejável. MBA em Marketing, pós-graduada em Gestão de Logística, graduada em Comunicação Social, professora, palestrante, comunicóloga, psicanalista, master coach. Putz, grilo, hein, Paty? Você tá demais. Barba, cabelo e bigode, Dani. Bem-vinda, Paty. A gente já estava combinando essa conversa já há algum tempo, né? É verdade, Dani. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Até porque quando começou verdadeiramente essa história de podcast, de live, de bate-papo, lá no início da pandemia, na primeira semana, quando a gente foi para dentro de casa... É mesmo, a gente fez. A gente fez um e que foi muito legal. As pessoas comentam comigo até hoje. É mesmo? Falando assim, né? Que a gente estava muito sem saber o que estava acontecendo, né, Dani? É verdade. Então, é um prazer estar aqui de novo com você e esse tempo todo caminhando junto com você aqui na jornada do loteamento. Galera, para vocês saberem, quando começou a pandemia, né? Que, enfim, todo mundo tem uma história da pandemia, né? Mas eu vi que todo mundo extremamente preocupado, né? Apreensivo com o futuro. E eu falei, cara, eu tenho que chamar a Paty para bater um papo, porque a Paty é muito alto astral, vai deixar essa galera menos tensa. Paty, um prazer ter você aqui com a gente mesmo. Eu queria que você falasse, antes da gente entrar no assunto, assim, você fala rapidamente sobre a sua trajetória. Como é que foi a sua trajetória? Como é que você chegou até aqui? Ótimo, Dani. Bom, pessoal, como o Dani está me chamando, eu sou a Paty Lisboa, né? E a minha formação original é comunicação social. Eu sou comunicóloga, trabalhei por quase 20 anos aqui no mercado de Minas Gerais. Eu sou mineira, nascida e criada aqui em Belo Horizonte. E trabalhei no mercado de comunicação, com marketing, planejamento estratégico, publicidade, campanhas de mídia. E, à medida que o tempo foi evoluindo, eu fui me tornando gestora. E quando eu me tornei gestora de pessoas, e assim, razoavelmente nova, perto dos 30 anos de idade, que eu me tornei uma gerente, eu sabia que tecnicamente até que eu já era boa, mas eu não sabia fazer gestão de pessoas. Eu nunca tinha estudado sobre liderança. E paralelamente a isso, eu já era professora. Eu sou professora na universidade desde 2006. E aí eu comecei a enveredar assim, um pouco dos meus estudos e das minhas pesquisas de uma forma despretensiosa naquela época, para gestão. Fui estudar gestão de pessoas, fui estudar mentoring, fui estudar coaching, que na época, né, há 15 anos atrás, era uma coisa muito nova aqui no Brasil, né? Na época era realmente novidade. E acabou que eu fui fazendo uma transição de carreira sem perceber, né? Assim, eu fui, uma empresa me chamou para dar uma palestra, eu fui a outra, Patrícia, você está fazendo um trabalho tão legal, você não pode fazer uma consultoria? A hora que eu vi, eu costumo dizer, né, Dani, que eu não saí do mercado corporativo, porque olha eu aqui com os meus clientes, né? A Lotenet, inclusive, um cliente querido aí já há alguns anos. Então, eu não saí do mercado, mas agora o meu papel é outro, né? Então, quando as pessoas me perguntam o que eu faço, né? E aí, para qualquer pessoa entender, que seja até uma criança de 5 anos, o meu trabalho é ajudar as empresas e as pessoas a trabalharem com mais produtividade, com mais felicidade e com melhores resultados, de forma realista, né? Sem ser essa coisa utópica, projetada. Então, eu ajudo as pessoas a fazerem o que elas têm de melhor e alcançarem aquilo que elas realmente querem. Legal demais.
E, gente, para vocês entenderem, a Paty, a gente se conheceu já há alguns anos e logo depois da pandemia, se me corrija se eu estiver errado, Paty, a Paty fez um trabalho muito legal dentro da empresa de analisar os talentos da empresa, analisar os gestores da empresa, e o nosso principal objetivo era identificar quais eram os gaps desses profissionais para que nós pudéssemos atuar em cima desses gaps, né? Foi um trabalho muito legal de análise de perfil, de identificação daquilo que a gente precisava, até porque, vamos dizer assim, o grande capital das empresas, e não diferente para a Lotnet, é o capital intelectual, né? E por que eu convidei a Paty, tá, pessoal? Porque está acontecendo um movimento no mercado que está me deixando bastante preocupado, que é a questão da gente ter dificuldades de atrair talentos, da gente reter esses talentos, de treinar esses talentos. E essa perda de talentos antes acontecia única e exclusivamente porque você perdia essas pessoas para outras empresas. Você perdia talentos para concorrentes ou para empresas, digamos assim, próximas da sua prestação de serviços. E algumas coisas estão acontecendo no mercado que estão fazendo com que a gente perca profissionais para mudanças comportamentais. E quando a gente começou a discutir isso, eu e a Paty, cara, num almoço, eu falei, galera, assim, a gente precisa trazer isso pro público de loteamento, porque, pessoal, não tem coisa mais difícil, deve ter, né? Eu estou exagerando aqui, mas é muito difícil você constituir uma equipe alinhada de talentos, etc. E imagina, você faz um trabalho enorme em cima disso e depois você acaba perdendo isso. E aí a Paty trouxe um negócio, pessoal, que chama Grande Resignação, ou Great Resignation, que é um movimento que está acontecendo no mundo e que explica algumas coisas que eu tenho percebido no mercado. Então, Paty, vamos entrar nesse assunto? Que é muito louco, mas, galera, pay attention, prestem atenção nisso. Pois é, quando a gente fala sobre esse assunto, Dani, e é claro, né, que isso é um fenômeno mundial mesmo, mas ele ficou muito pungente, assim, nos Estados Unidos, né? Ele teve origem lá e muito forte isso começou no setor de tecnologia. E aí a gente tem que entender um pouco até a especificidade desse setor, porque, como você bem disse, em todos os segmentos a gente está tendo realmente assim, uma evasão de talentos, uma necessidade de trazer pessoas boas, comprometidas, né, a fim de trabalharem. Mas no setor de tecnologia, isso assim tem um agravante aí, porque a demanda é muito maior. E quando esse movimento começou lá, e que as pessoas acharam que era localizado, a gente começou a ver que isso começou a acontecer em todas as áreas, né? De chegar a um ponto dos Estados Unidos declarar que para cada vaga que eles tinham um déficit de quase o dobro, né? Ou seja, eles não conseguiam encontrar candidatos que quisessem concorrer à vaga, né? Então, um déficit muito grande. E aí, isso começou a acontecer aqui no Brasil. De uma forma, vamos dizer, mais discreta, mas como você bem disse, Dani, né? Não só no segmento de loteamento, de empreendedorismo, mas vários empresários a quem eu atendo, de quem eu sou amiga, com quem eu me relaciono, eles trazem essa mesma queixa. Está cada vez mais difícil encontrar gente boa de serviço, né? Pessoas que realmente estão vestindo a camisa, e cada vez mais difícil segurar essas pessoas. Aí, a hora que a gente começa a estudar sobre isso, porque, né, aquele dia que a gente almoçou e a gente falou sobre aquilo, ainda era, vamos dizer assim, uma novidade aqui no Brasil, e que eu fui começar a buscar mesmo bibliografias sérias, pessoas que estavam pensando sobre isso, sociólogos, psicólogos, antropólogos. O que a gente entende primeiro ponto, efeito colateral da pandemia. Né? Não vamos dizer, Dani, que seja exclusivamente por causa da pandemia, mas é como se a pandemia ela realmente tivesse reforçado a gente a repensar a nossa vida e os nossos valores.
E aí, a hora que a gente faz essa retrospectiva e pensa na pandemia, num primeiro momento, quando nenhum de nós tínhamos respostas para nada, né? E eu lembro, assim, você, por exemplo, né, que tinha uma equipe inteiramente na rua, né? A atividade da Lotnet é de relacionar, é de rua, é de campo. Eu, que o tempo inteiro, o meu trabalho sempre foi dentro das empresas, workshops, grandes equipes, enfim, que a gente não tinha resposta nenhuma. O que mais as pessoas falavam assim, nossa senhora, vai dar tudo errado, eu vou quebrar, eu não vou conseguir trabalhar. A gente deu um jeito e conseguiu trabalhar. Quem era principalmente de varejo falava, eu não vou conseguir vender. As pessoas se estruturaram a trancos e barrancos, muitos, principalmente o pequeno comerciante, mas ele conseguiu vender e ele conseguiu até fazer uma migração digital. E todos nós que tínhamos no nosso planejamento estratégico, vamos dizer assim, trabalho remoto, essa revolução digital, né? Toda empresa sempre estava se preparando para isso. A gente, no forceps, foi obrigado a fazer isso. Então, isso mostrou que existem outras formas de trabalho do que a gente conhecia e que, inclusive, eu conhecia, né? Eu estou aí nessa geração dos 40 mais, eu aprendi a trabalhar saindo de casa cedo, almoçando na rua, trabalhando até 7, 8 horas da noite, voltando para casa, e a minha casa era um dormitório. Hoje, né, eu continuo valorizando muito o encontro presencial. Eu acho que ele faz falta e que ele é muito necessário. Mas, inclusive, eu aprendi que é possível trabalhar de outras formas, que é possível fazer uma outra gestão do tempo, e o meu relacionamento com a minha casa hoje é diferente do que era há 3 anos atrás, né? Onde eu realmente era uma visita na minha casa, e está tudo certo. Então, tudo isso, aliado à questão da saúde mental, porque, Dani, a hora que a gente vai pensar em saúde mental, né, e o que essa questão da pandemia e do mercado de trabalho ocasionou nas pessoas, foi algo muito intenso. Hoje em dia, a hora que a gente vai olhar números psiquiátricos, números psicológicos, o índice de crise de ansiedade, o índice de depressão, né, e até o próprio burnout, que é uma doença considerada, né, uma doença do trabalho laboral, né? Esse ano ela entrou para essa Constituição, não estou falando, não entrou para a Constituição, ela foi catalogada agora como uma doença laboral, né, que a origem é do trabalho. Tudo isso fez as pessoas ressignificarem um pouco. Daí a expressão. A grande resignação. Isso, e que é ressignificar. Mas aí esses conceitos que estão sendo revistos pelas pessoas, que estão sendo, que foram modificados mais pelo processo da pandemia, eles estão surtindo um efeito de demissões em massa. Essa é a consequência disso. Sim. É isso? E aí tem uma geração que é muito específica, né? Eu tenho alguns dados aqui, até porque eu não ia decorá-los, então, para trazer, que são pessoas de idades entre 30 e 45 anos, que são os conhecidos millennials, né? Uma geração que vem depois da nossa geração, né? E, de acordo com uma pesquisa feita pela Harvard Business Review, essas demissões, né, elas aumentaram em 20% em 2021. No Brasil, né, também houve esse aumento e muito motivado pelos millennials querendo mudanças na rotina de trabalho. Outra pesquisa interessante, né, que eu também trouxe é da Deloitte, e ela diz que 36% das pessoas planejam sair dos seus empregos. Elas ainda não tiverem condições, talvez inclusive financeiras, né? Mas, ou seja, há uma insatisfação com esse formato. E aí também essa pesquisa diz, né, que aí sim um número muito grosso, 75% dos colaboradores de tecnologia, então, ou seja, 36% no mercado total contra 75% no mercado de tecnologia que planejam sair. E aí, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? 1,8 vaga de trabalho para cada pessoa desempregada. Então, ou seja, né, tem muito mais oportunidade do que candidatos. Eu fiquei sabendo que o McDonald's, salvo engano, estava dando $10 ou $15, enfim, um dinheiro para que a pessoa entregue o currículo dela no McDonald's. É isso. Não é? Surreal. E aí a grande pergunta que surge disso,
Porque, assim, eu me pergunto muito desde o movimento Millennials e acaba que, pela minha profissão mesmo, né, por ossos do meu ofício, eu venho estudando muito esse fenômeno geracional e há muito tempo, né, e entendendo como que é o impacto no mercado de trabalho para cada geração. E aí, Dani, só a gente fazendo uma retrospectiva sobre isso, né? Nós somos filhos dos baby boomers, né? E isso, então, assim, eu tenho essa memória, eu fui praticamente uma menina criada com vó, porque minha mãe sempre trabalhou fora o dia inteiro, então era aquela coisa de ficar na casa da minha avó, almoçar na casa da minha avó e da casa da minha avó ir para a escola. Então, eu acompanhei muito de perto, né? Assim, convivi muito mesmo com os meus avós que tinham uma criação, assim, muito severa, né? E minha avó é uma mulher muito humilde. O sonho da minha avó, por exemplo, e eu estou falando aí, né, da década de 80, eu uma adolescente, criança, não sei quantos anos eu tinha, se eu tinha 10 anos de idade. Não está querendo revelar a sua idade, Nossa, não, eu tenho 45 anos de idade, super bem vividos. Então, mas eu não lembro muito bem, mas, assim, quantos anos eu tinha, mas o sonho da minha avó era que eu casasse com o gerente do Banco do Brasil. Ela falava, minha filha, você tem que casar com o gerente do Banco do Brasil. Tá com a vida feita. Exatamente, essa estabilidade, né? Ele tem um bom salário, um bom emprego, nunca vai ser mandado embora. E aí, olha pra gente ver quais são esses valores, né? Dos baby boomers. E a minha família, que foi uma família mesmo, assim, que a minha geração foi uma geração que teve um upgrade financeiro significativo, né? Apesar da minha família ser uma família simples, nunca foi uma família completamente desprovida de recursos, mas a geração, meus primos, assim, a gente acabou realmente mudando um pouco o patamar da história da família e a gente foi criado com isso, assim, você tem que trabalhar muito. Né? Você tem que estudar. O trabalho é um valor fortíssimo pra gente. Sem estudo, você não vai a lugar nenhum. Né? Minha avó nem jamais saberia usar para mim a palavra resiliência, mas o que ela dizia para mim o tempo inteiro é isso. Né? O jeito que o seu chefe fala com você, trabalho a gente tem problemas mesmo. Né? Então, eu tenho esse mindset. Né? Não tem como negar isso. Assim. E muitas coisas eu valorizo e honro e agradeço a isso, sabe? Por onde eu cheguei. Mas aí a gente vem no ponto que eu quero destacar, que é a outra geração que vem depois da nossa, que somos essa geração X, que é a geração Y, que são os millennials. Que é uma geração que a hora que a gente começa a analisar, Dani, e que são as pessoas que a gente está contratando, são as pessoas que estão formadas, que já têm um pouco mais de envergadura. Porque quando a gente fala da geração Z, eles são os caras que estão na faculdade, que têm 18, 20 anos. Então, esse cara mais maduro, de 30 anos, é essa pessoa que veio da geração millennial. Se a gente investiga essa geração, né, fazendo aí um contraponto de 10 anos atrás e pensa como essas pessoas foram formadas, até numa questão social, a gente também, Dani, a nossa geração, a gente tinha muita coisa com o ter, né? E eu não nego isso. Eu sempre quis ter um carro bom, isso para mim era valor. Essa questão de cargo na empresa, né? Eu fui uma pessoa carreirista, né? Que trabalhei muitos anos na mesma empresa e comecei como executiva, me tornei gerente, fui para outra empresa porque eu recebi uma proposta para ser diretora. Então, isso era valor para mim. Já para a geração milênio, não é bem assim, porque eles são uma geração da experiência. São a geração de quando surgiu o Uber, quando surgiu o Airbnb, que eu não preciso ter a posse. Eu tenho a experiência. São as gerações que começaram a questionar e que eu aprendi muito com elas alguns valores que vão se refletir, inclusive, na minha forma de consumir. São o que a gente chama os novos consumidores, que muitas vezes não vão consumir produtos porque esses produtos fazem teste em animal. Então, tem outros valores, a questão da exploração do trabalho infantil, a questão da exploração do trabalho escravo. E que, mais uma vez, eu confesso, né, para você e para toda a audiência, eu fui aprender sobre isso com essa geração. Eu não me atentava para isso, de falar, olha, eu não consumo uma marca que explora o trabalho infantil. Isso não passava pela minha cabeça. Então, essa geração, ela trouxe muitos questionamentos e que a gente começou a observar, e quando eu falo a gente, eu como pesquisadora, né, consumindo o que as pessoas estavam produzindo sobre isso, quais seriam, inclusive, as consequências econômicas dessas pessoas, na questão de posse, na questão de adquirir patrimônio, já que para elas não era um valor e continua não sendo. E aí a gente junta, então, toda essa configuração de uma geração, que é a geração milênio,
com as contingências da pandemia, onde a gente viu na prática que era possível fazer diferente. E outra coisa, Dani, que a gente viu também muito forte é a questão, assim, do medo da morte, né? Eu nunca vivi, graças a Deus, nenhum episódio grave de que eu, né? Ou seja, ou de um acidente ou de uma doença, que eu me deparasse com a possibilidade concreta que eu poderia morrer, como na pandemia. E como você sabe muito bem, eu fui uma pessoa que tive muito medo, né? Assim, eu fiquei, durante muito tempo, eu fiquei realmente resguardada em casa. Se não tinha necessidade de eu estar presencialmente, eu não estava, enfim. E aí as pessoas começaram a colocar mesmo na balança esses valores. E aí, Dani, a minha grande pergunta hoje, inclusive dentro da universidade, quando eu converso com outros pesquisadores, com professores, doutores, qual vão ser as consequências dessas decisões? Eu ia te fazer essa pergunta. Porque assim, o que você está falando, eu estou pensando aqui. Enquanto que a geração Baby Boomer, com estes valores, que são valores mais duros, mais ligados à questão de posse, de pertencimento, ela fez com que a nossa sociedade tivesse um salto no sentido de ganhos mesmo capitalistas, né? De melhoria de qualidade de vida, aumento da empregabilidade, melhores práticas, etc. E vem esta geração que não tem isso como valor. Quais são os custos para a sociedade? Já existe algum indicador em relação a isso? Dani, pode ser que existam, mas eu desconheço ainda. É um ponto legal da gente, né? Assim, já existem pessoas falando assim, nós estamos aguardando esses reflexos, né? E os reflexos na própria vida das pessoas, porque é um movimento que a gente percebe que não é algo isolado, né? É como se a gente for recorrer à psicanálise e o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Exatamente, né? É como se isso já fosse... E as pessoas realmente, assim, Dani, toda vez que uma pessoa da nossa geração, né? E aí é a nossa dificuldade, né? E que a gente tem que realmente aprender a fazer essa leitura. Eu e várias pessoas da minha geração, para eu tomar uma decisão na minha carreira, é algo que eu pondero muito, né? E que muitas vezes eu realmente vou exercer um pouco da resiliência, mesmo as coisas não estando completamente favoráveis ao meu contexto. E já essa geração, se as coisas não estão bem, elas falam assim, eu não quero mais. É aquela coisa assim, eu não sou obrigada a nada, né? Eu não vou tolerar. Eu vou fazer uma pergunta muito, muito maldosa. Mas quem mantém isso, Paty? Pois é. Aí é outra coisa. Poxa, a gente tem esse nível de responsabilidade. Não sei se a palavra é responsabilidade, estou sendo... mas podemos chamar, assim, de compromisso. Compromisso, assim, por uma série de situações familiares. Inclusive meus boletos. Exatamente. E as pessoas, azar é do goleiro. Vou jogar pra cima e vou embora. Beleza. E aí? Pois é. Aí, Dani, são outros pontos, né? Que... Fazendo ligações aqui, hoje em dia você sabia que é muito maior. Eu não vou saber o número porque eu não estou com essa pesquisa aberta na minha tela, então eu não vou chutar. Mas é, assim, muito maior o número de pessoas nas faixas de 30 anos que moram com os pais. Né? Então, essas pessoas muitas vezes... Isso é um movimento social. Adolescente de 30 anos. Exatamente. Né? E aí, até os próprios compromissos que essa pessoa tem financeiros são muito menores. Né? Outra coisa é isso, essas pessoas, elas não têm tanto essa necessidade de ter um carro, de ter a prestação da casa própria, né? Que eu vivi isso durante muito tempo na minha vida, né? Vou quitar o meu apartamento. Não, eu não preciso ter apartamento, eu não preciso ter carro, meu custo é muito menor. E aí a gente também une, né? Que não diz respeito a todo o mercado, mas que foi o advento, inclusive, que é muito dessa geração mais jovem, que é o advento das startups. Que houve um boom de startups, né? Muito grande, das pessoas empreendendo em pequenos negócios e buscando investimentos, investidores, e várias startups realmente assim decolaram, se tornaram unicórnios, estão aí, né, grandiosas, com resultados, mas hoje em dia a gente vê números que é o contrário, né? A gente vê várias startups fechando, encolhendo, exatamente porque esse grande boom de empreendedorismo e de produtividade não foi sustentável.
E aí, essas pessoas, elas também tinham uma demanda muito grande, né? Você saía de um lugar, você imediatamente era convidado para outro, né? Então, as pessoas, elas não se preocupavam com isso. E para fechar esse raciocínio, outro dia eu recebi, né? Toda segunda-feira eu tô lá na BHFM respondendo ouvintes. E aí, uma ouvinte, da minha idade, mais ou menos, quarentona, ela ligou. E foi muito bonitinho, porque ela falou, Paty, eu tô te ligando, não é para fazer uma pergunta sobre mim. Eu tenho um filho de 22 anos que está se formando agora. Legal. E ele está no 4º emprego. E eu tô muito preocupada com ele. Porque esse menino não vai seguir uma carreira, né? Ele não vai parar numa empresa. E aí ela usou uma expressão, assim, que é conhecida, que eu ri na hora, que é assim, e ele com esse tanto de emprego, ele não vai sujar o currículo dele, né? E aí, na hora, eu falei, gente, olha aí a realidade. E, Dani, é outro ponto. Na minha época, né? E quando eu fazia entrevista de emprego para contratar pessoas para minha equipe, isso eu estou falando de 15 anos atrás, se eu via um currículo todo de pinga-pinga, eu falava, essa pessoa é uma pessoa que não é estável, por que ela não para num emprego? Hoje em dia, para contratar essa geração millennial, né, e a geração Z, então, nem se fala, é natural. Isso não é mais um ponto crítico, vamos dizer, na análise de currículo, né? As pessoas, elas vão ter aí vários empregos, várias passagens, 1 ano numa empresa, 6 meses na outra. Quando a gente começa a estudar a tendência do trabalho, a tendência é que essa geração, ela tenha 5 profissões diferentes ao longo da vida. Eu não estou falando de 5 empregos. Nossa. Eu estou falando de 5 profissões, 5 atividades laborais. Então, essa diversidade vai ser natural. E para não fugir da sua pergunta, né, qual vai ser o efeito colateral? Dani, eu não tenho essa resposta, mas eu tenho hipóteses, né? E as hipóteses que eu tenho é que nós vamos encontrar uma geração, né, assim, no mercado de trabalho, em grande parte frustrada, justamente porque aí fala assim, eu não consegui me encontrar profissionalmente, eu não consegui decolar na minha carreira, então eu não consegui construir a minha história, porque quando a gente fala de profissão, né, na hora que a gente para pensar, né, até assim, na etimologia da palavra, a sua profissão é aquilo que você professa, é quem eu sou. Né? O que isso representa, o que isso diz de mim? Profissão, se a gente vai olhar, né, em décadas, em séculos atrás, a profissão, ele era seu sobrenome, né? Filho do José madeireiro, do lenhador, do carpinteiro, do pintor. Então, isso tem muito a ver com a nossa identidade. E aí, como eu disse, são hipóteses minhas, né? Não são respostas. Nós temos uma geração, e aí eu falo também como mãe, né? Eu sou mãe de uma adulta de 20 anos de idade, de uma adolescente de 14, que uma das coisas que eu mais me importo hoje com as minhas filhas é delas aprenderem a lidar com frustração. E de não querer ficar passando a mão na cabeça. E aí eu me pergunto se essas pessoas não estão desistindo muito facilmente na primeira frustração. Eu apostaria nisso, Paty. Apostaria nisso. Em função do que a gente percebe sobre os problemas que vieram em relação, eu não sei se é pós-pandêmico, mas do aumento de tentativas de suicídio, né? Assim, teve uma modificação de comportamentos e quando você vê as causas de uma ação extrema como essa, são coisas pequenas, né? Brigou com o namorado, teve uma decepção, teve um bullying na escola, coisa que na nossa geração, bullying você tinha... não tinha esse nome. Não era legal, mas a gente sofria bullying demais, direto. O tempo inteiro. Nossa senhora, e eu, que sempre fui mais baixinha e gordinha. Eu fui a vítima de bullying, entendeu? Eu sou uma sobrevivente do bullying. Paty, eu vou pular um pouquinho aqui nossa ordem de conversa, porque você fica falando isso e eu fico pensando assim, cara, ok, nós temos essa realidade, a gente não tem como modificar essa realidade. Quer dizer, acho que não. Mas a gente tem, como empresários, que fazer com que as nossas empresas andem. E para isso a gente precisa de pessoas. E essas pessoas precisam ser capazes de aprender, capazes de se desenvolver e que sejam atraídas, estimuladas a permanecer na empresa. Não tem jeito, a gente tem que aprender a lidar com isso. O que você tem visto?
O que as empresas podem fazer? O que a gente pode fazer no sentido de que a gente tenha a atração de talentos e a retenção de talentos? Bom, lógico que a gente vai falar sobre isso, mas se eu fosse resumir em uma frase, eu diria segurança psicológica. E eu vou discorrer sobre isso, sobre como promover segurança psicológica numa empresa. E aí, a gente, fazendo uma análise sobre atração e retenção de talentos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes, né, essas startups e até mesmo o Google, eles fizeram um desserviço para o nosso mercado. Mais uma vez, isso não é uma opinião minha, né? Isso já é um consenso entre alguns acadêmicos e pensadores, porque um ambiente bom para trabalhar, uma empresa maravilhosa para se trabalhar, não é uma empresa com piscina de bolinha, mesa de ping-pong e freezer de cerveja. Não, parênteses, eu tenho uma amiga, não posso falar aqui, ela trabalha num unicórnio e ela falou assim, Dani, eu tenho todos os benefícios que você possa imaginar. Eu posso malhar em qualquer academia das cidades que eu viajo, eu tenho tem mesa de sinuca, tem ping-pong, eu tenho refrigerante grátis dentro do negócio, assim, eu tenho tudo. Pergunta se eu tenho tempo de usar alguma coisa. Não tem. Mas o ambiente foi preparado para isso, não é? Mas... É isso, não né? É? E aí isso desvirtua um pouco. Não, gente, olha, eu adoro uma piscina de bolinha, entendeu? Eu adoro cerveja no freezer, ping-pong também, apesar de eu não jogar bem, também gosto. Então, mas isso não é o valor principal. E aí, de novo, a gente falando, né? Isso desvirtuou um pouco os conceitos, né? Do que é importante numa empresa. E aí você disse, né, Dani, citando o exemplo da sua amiga, o que a pessoa vai perceber, o que há de benefício. E aí, benefício vem desde a questão de um bom plano de saúde, de uma previdência privada, de uma questão do incentivo à atividade física, à educação, né? A própria empresa promovendo a educação corporativa, universidade corporativa, ou incentivando monetariamente, né? Bancando parte de uma formação, seja ela superior ou qualquer outra. Aí, realmente, isso é importante. E o que a gente fala, né, para reter esses talentos, a empresa ela tem que responder de forma subjetiva o seguinte, principalmente para as pessoas que estão empregadas, o que faz valer a pena eu ir trabalhar com você? O que você me oferece? O que vai realmente me seduzir? E aí, a gente volta de novo para a questão do propósito. E aqui a gente falando do propósito, Dani, como uma coisa concreta, não só essa questão assim, eu acredito realmente que a gente precisa trabalhar com propósito, que isso é que traz sustentabilidade, é ver sentido no que eu faço, é gostar do que eu faço, né? É ter essa felicidade, e a gente vai falar sobre isso, felicidade no trabalho. Não é viver, né, num mar azul, né? Nem tudo são flores. Então, o que essa empresa me oferece? Eu me identifico com a cultura dessa empresa? Eu vejo aqui dentro dessa empresa chance de crescer junto com ela? Eu tenho perspectiva que eu vou crescer? Essa empresa é uma empresa que ela é importante para a sociedade? E aqui eu não estou falando de status, eu estou falando do serviço que ela presta. Porque quando a gente fala hoje das empresas sustentáveis, né, e que é um outro tema que anda se ventilando muito e que chegou para ficar, que é o ESG, né, ou ASG em português, ou ISG, como a gente quiser falar, que é a sustentabilidade ambiental, social e de governança. A sustentabilidade ambiental é o que a gente tem visto aí, né? Que realmente, se a gente não mudar comportamentos, padrões de consumo, a gente realmente não vai ser um planeta sustentável. Vai chegar uma hora que o planeta ele vai colapsar, né? A gente sabe disso. E aí, quando a gente vai para a sustentabilidade dos negócios, né? Que a gente vai para esse S do social no ESG, a gente vai para esse ponto. O que essa empresa está fazendo em prol da sociedade, em prol da comunidade do entorno, em prol dos fornecedores, dos colaboradores, das famílias dos colaboradores. E aí a gente fala no S desse social da questão da segurança psicológica, que é diferente de saúde mental, Dani. Saúde mental realmente tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com a gente estar equilibrado emocionalmente, psiquicamente. Segurança psicológica, a gente fala do ambiente na empresa, aonde é uma empresa onde eu me sinto bem,
eu me sinto capaz de me expressar sem me sentir julgado ou ameaçado? Eu sinto que se eu falar ou fizer alguma coisa de errado, isso não vai ser usado contra mim? Eu sinto que eu posso ser eu mesmo e, inclusive, expressar minha vulnerabilidade, dizer eu não sei, que eu não vou ser ridicularizado. Eu posso confiar nas pessoas que estão comigo, que elas não estão ali para puxar o meu tapete. Eu sei que é uma empresa onde a diversidade ela é realmente valorizada. Então, tudo isso é o que vai compor segurança psicológica e que é o maior ativo que uma empresa pode oferecer, que são essas relações de confianças positivas e da vida real. Eu fui fazer uma especialização, Dani, logo no começo da pandemia, que ela se chama Chief Happiness Officer, que é de ser um diretor da felicidade, né, corporativa, laboral. E quando a gente vai entender o que é esse conceito de felicidade, a gente não está falando dessa felicidade idílica, né? Tipo assim, eu sou super feliz na minha empresa, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum desafio. Mentira! Como eu costumo dizer, trabalho chama trabalho porque dá trabalho, né? Se fosse fácil, chamava miojo, não chamava trabalho. Então, a felicidade é eu saber que, dentre os desafios que eu vou encontrar, as frustrações que eu vou viver, aquilo que eu faço tem sentido e tem porquê. E muitas vezes é o sentido monetário, mas que ele sozinho, salário, não sustenta isso. Porque se uma pessoa começa a adoecer, né? Porque o contrário de depressão, o oposto de depressão, nesse conceito, é florescimento. Ou eu floresço, ou eu deprimo. Então, e florescer é crescer, é estar cheio de vida, é estar cheio de energia, é estar cheio de vigor. Então, quando eu falo isso, não é de uma forma abstrata, não. É falando para qualquer empresário que tenha 3 funcionários ou que tenha 300 ou 3.000. Como anda o ambiente da sua empresa? Como cada pessoa que entra na sua empresa pode responder o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu quero estar aqui? E eu tenho chance de crescer aqui? Paty, você está falando isso e é claro que eu estou pensando lá na empresa também, né? Na Lotinet. E aí eu fico pensando assim, também as pessoas que estão nos escutando devem ter esse mesmo sentimento que eu. Eu falei, putz grila, velho. Eu tenho que trabalhar com toda a operação da empresa, com todos os desafios que fazem parte do meu escopo. E além disto, eu tenho que cuidar de tudo isso. Sim. De forma prática, o que as empresas, os proprietários, né, empresários, os loteadores, nós estamos falando para eles, o que eles podem fazer? Tem que encostar num RH? Onde que o cara procura esse tipo de informação? Por onde que eu começo? Boa, Dani. Quando a gente fala, assim, é claro que dependendo da estrutura da empresa, é super indicado ele ter um profissional que cuide disso, né? Ele ter um profissional de recursos humanos e que hoje em dia tem se falado muito isso, né? Assim, que humanos não são recursos, então não aconselham mais a gente ficar falando RH. Aí tanto que as empresas falam, meu departamento de pessoas, né? Capital enfim, humano. Capital humano, não é recurso, mas é capital, mas, né? Enfim. Mas voltando aqui para responder, e tem uma linha também falando que é a seguinte, que a profissão de RH, ela tende a acabar. Não a profissão de departamento pessoal, mas essa pessoa, porque todo líder, ele vai precisar desenvolver esses skills, essas competências de cuidar de pessoas. Então, desenvolver a liderança, e quando você fala de um empreendedor, que ele é um líder, é ele observar mesmo o que ele tem para oferecer de clima dentro da empresa, né? De benefícios. E, mais uma vez, eu reforço, benefício não tem que ser só monetário, mas um ambiente produtivo, onde eu sinto que eu tenho chance de crescer, onde eu me sinto seguro, onde eu posso ser eu mesmo, onde eu confio nas pessoas. E a outra coisa, que é desenvolver pessoas. A gente já conversou muito sobre isso, né? E eu vejo aí todo o seu investimento para desenvolver a sua equipe, porque isso é algo que é igual banho, né? A gente fala, mas eu dei um treinamento da minha empresa. Você também tomou banho ontem, mas você tem que tomar outro hoje, né? Então, desenvolvimento de pessoas, investir nisso, é algo que a gente não pode parar.
E muitas vezes, é muito caro? É sim, é muito caro. Contratar uma consultoria é algo que custa, né? E que talvez seja interessante até contratar uma para ajudar a falar assim, olha, eu preciso que você me ajude a fazer um plano de desenvolvimento aqui que seja viável. E hoje, Dani, o que a gente tem de informação na internet, né? Olha o tanto de podcast de qualidade sendo produzido, olha o tanto de material no YouTube. Nós estamos falando de autores consagrados. Se você entra no TED, você tem ali aulas, né? Então, você pode muito bem buscar usar o que já tem produzido gratuito e vai trazer isso para sua equipe. Não tem condição de contratar um profissional? Gente, uma vez por semana a gente vai fazer uma reunião, a gente vai ver um vídeo, a gente vai ler um capítulo de um livro, né? Porque a gente também não, assim, eu adoro ler e até assim, porque eu preciso ler, né? Então, assim, se eu não adorasse, eu ia passar a adorar, né? Eu sei que você também devora livros, mas tem gente que não gosta de ler. Não, Paty, você está falando isso assim, no início da empresa, iníciozinho da empresa, a gente teve uma iniciativa de criar a escola de líderes. O que era a escola de líderes? Exatamente o que você falou. Era encontro semanal, era proibido falar sobre as questões da empresa e a gente começou trabalhando um livro, especificamente um livro. Então, toda semana a gente estudava um capítulo do livro. E falava, discutia a respeito daquele assunto, daquele capítulo. Depois disso foram vídeos, depois foram podcasts. E assim, hoje quando a gente faz uma retrospectiva da empresa, a gente vê o quanto foi importante a criação daquela cultura de desenvolvimento. Então assim, eu estou trazendo essa experiência para dizer o seguinte, você não precisa, muitas vezes quando você não tem recurso, você não precisa pagar por isso, né? Existe disponibilidade, basta que você tenha disciplina e crie a cultura dentro da empresa, né? O que é muito difícil, né? A gente educar as pessoas não é fácil. Mas a gente não pode desistir, porque só tem uma forma da gente desenvolver as pessoas, que é isso, que é pela educação. Então, traga isso. E aí, a primeira pergunta que eu faço para esse empreendedor, né, para quem está aqui nos ouvindo, nos vendo, é essa, né? Muitas vezes os empreendedores, eles têm um perfil que é muito do fazer, do realizar, e ele mesmo não tem esse, né? Fala assim, olha, eu sou um self-made man, eu fiz as coisas muito no feeling, no instinto, enfim, tá tudo bem. Mas é muito possível e provável que você tenha dentro da sua empresa uma pessoa que tem essa característica, né? Que é uma pessoa mais analítica, mais pesquisadora. Então, se não é você que tem essa verve, assim, né, essa veia, veja quem está ao seu lado que pode ser essa pessoa e não desista de educar pessoas, porque, gente, é difícil demais, né? O ser humano é algo muito difícil, né? A gente sabe disso e as pessoas falam, eu não sei se você trabalha com gente, eu não sei como que você aguenta trabalhar com gente. Eu pergunto, mas qual que é a sua profissão? Eu sou engenheiro. Eu falei, você não trabalha com gente? Todo mundo trabalha com gente. Então, a gente aceitar isso e entender que esse processo formativo das pessoas, a gente tem que alimentar. E aí as pessoas, naturalmente, umas vão crescer, outras vão aderir e outras não vão ficar. E tá tudo certo. Mas fazer e insistir nisso. Porque o que acontece, o grande problema, né, do ser humano é que a gente lança um programa com toda a pompa e circunstância e aí, de repente, a gente perde o que a gente nunca pode perder, que é a constância. Né? Não desista, é a constância. É toda semana? É toda semana. Teve quórum baixo, mas vai acontecer. Porque aí é realmente que a gente vai encontrar consistência. Tinha um gestor que eu trabalhava quando era jovem, que ele falava assim, você tem que ser bom de iniciativa e de acabativa. Mesma coisa. Paty, e você me falou, a gente está falando de tudo isso, das iniciativas que as empresas têm que ter de forma que a gente possa atrair, manter, né, os talentos, fazer com que essas pessoas cresçam e façam a empresa crescer. E mesmo assim, existe um outro comportamento que é uma ameaça dentro das empresas, que é chamada de demissão silenciosa. Que a Paty me falou disso, gente, um pouquinho antes da gente entrar nesse podcast, e eu falei, eu não posso falar palavrão aqui, mas eu falei, caramba. Não falei caramba não, tá? Falei outra coisa. Mas, falei, meu Deus do céu, a gente tem que lidar com isso tão bem? O que é isso? Dani, aí, olha, eu vou falar o que ó pra você ver, como diz o mineiro. Ó pra você ver. Que trem danado. Gente, o fenômeno de redes sociais, ele é uma coisa tão impressionante quando a gente vai falar dos influenciadores, né, Dani? Assim,
Porque hoje em dia é isso. Às vezes eu tenho aí 10... Eu estou falando dos pequenos mesmo, né? Dos micro-influenciadores. Eu tenho 10 pessoas que me seguem e, de repente, a hora que eu vejo, eu tenho 1 milhão, né? Com uma coisa que eu postei. E assim, eu realmente eu acho até que eu estou errada. Mas eu não tenho TikTok, né? Assim, eu deveria ter, eu deveria acompanhar. Mas acaba que eu acompanho pela mídia, né? As coisas chegam para mim. E como que surgiu esse fenômeno da demissão silenciosa? Eu acho que é muito importante a gente falar isso, que surgiu no TikTok, né? Foi um engenheiro de 24 anos chamado Zaid Khan, que vive em Nova York, que viralizou no TikTok falando que o objetivo de desempenhar as suas funções não era que o trabalho definia a sua vida e que ele queria fazer outras coisas e não queria ser escravo do trabalho. E aí, quando a gente vai pensar nisso, né, e que surgiu esse fenômeno da demissão silenciosa, a primeira coisa para quem está aqui nos ouvindo e vendo, demissão silenciosa não é pedir demissão em silêncio. Demissão silenciosa é você fazer o mínimo necessário dentro das suas atividades laborais. Então, você não vai pedir demissão. Mas, em vez de você dar o seu máximo, de você fazer hora extra quando for necessário, não desnecessariamente, ao invés de você ter uma visão sistêmica e, de repente, até contribuir com outras áreas que não são necessariamente as suas, você vai fazer o estritamente necessário para que você tenha equilíbrio nas outras áreas da sua vida, né? E aí, para mim, é muito difícil falar sobre isso com isenção, né? Sem emitir opinião, porque isso me preocupa, Dani. Eu também acho, e aprendi isso, e venho aprendendo isso com as outras gerações, que é realmente necessário a gente ter um equilíbrio na vida e que, às vezes, a gente tem que pôr limite. E quando eu repenso a minha trajetória, muitas vezes eu concordo que eu abri mão, por exemplo, até do momento de ser mãe, porque eu coloquei minha carreira na frente. Fui mãe, tive filho, mas enfim, a minha decisão era pelo trabalho. E o trabalho o trabalho determinou quando eu me tornaria mãe, e não o contrário. Enfim, né? Deu tudo certo. Mas a hora que a gente vê esse radicalismo do outro lado, eu desconheço, Dani. Aí, assim, eu desconheço pessoas que tiveram sucesso, e aqui eu estou falando do sucesso, é também o sucesso econômico, mas é o sucesso de realmente serem pessoas que fizeram coisas bem feitas, que foram reconhecidas por isso, pessoas que deixaram legados, que deixaram sua marca, pessoas que não se dedicaram e que não fizeram e que não foram além. Eu acredito que esse movimento, ele é um movimento infantil e que ele não vai conseguir ser sustentável, porque o que a gente espera de um profissional é que ele seja dedicado. Eu não estou falando de ser escravo do trabalho, mas que ele se dedique ao trabalho, que se ele ver algo, né, que está errado, que mesmo que não é a área dele, que ele se comprometa, que ele tenha compromisso com aquilo. E muitas vezes a gente passar mais horas, ter fases onde a gente está num projeto que é importante, a gente se dedicar ao trabalho é natural. Tem uma frase que eu não sei quem é a autora, porque eu gostaria muito de citar, mas que ela fala isso, ela fala assim, olha, a vida da gente, dificilmente ela vai estar completamente equilibrada. Tem época que eu estou com mais energia na minha família, porque a minha família precisa de mim. Tem época que eu estou com mais energia na minha educação, eu voltei para a faculdade, eu estou fazendo um mestrado, e aí essa área vai estar. E tem época que eu estou com um projeto gigante no meu trabalho, que o meu trabalho vai precisar de mim. Então, quando a gente fala dessa demissão silenciosa, de uma forma... Que é uma omissão, né? Na verdade, é uma omissão silenciosa. É assim, é algo muito raso. Sabe? Assim, você disse muito bem que é uma omissão, sabe? Eu vou ser medíocre? Eu vou ser mediano? Não, né? Mas aí vem um pouquinho também, Paty, assim, do papel do gestor, né? Assim, em pequenas empresas, vamos dizer, o empresário é o próprio líder de todas as pessoas aqui, ou em empresas um pouquinho maiores e que existem os gerentes, né? Tem aquela camada de gerentes e abaixo dos gerentes você tem o restante dos profissionais, mas de um acompanhamento um pouco mais de perto desses profissionais para ver se de fato estão cumprindo os objetivos que
pelos quais eles foram contratados, né? E aí vem assim, Paty, eu tenho um pouco de receio às vezes de falar isso, que pode parecer que eu esteja diminuindo e não é verdade, né? Mas você falou muito bem, assim, eu percebo que a grande maioria dos empresários, ele toma atitudes e essas atitudes são muito de feeling, né? Assim, existe um ímpeto desses profissionais, dessas pessoas, e acaba que na tentativa e erro essas pessoas vão corrigindo, elas vão conseguindo, né? Assim, muito do brasileiro, talvez, isso, né? E existem algumas técnicas que podem facilitar a vida desses caras, né? Por exemplo, coisa simples que a gente implementou dentro da empresa. Vou contratar um profissional. Cara, faça um descritivozinho do cargo. Não é assim, o que é isso? Cara, é uma coisa, desculpa, que é uma coisa boba, pequena, mas que te direciona a contratação de uma pessoa, né? Assim, o que ele vai fazer? É isto e isso. Quais são as competências que eu quero dele? Eu quero esta e esta, né? Como é que eu vou avaliar esse cara? Quais são os indicadores que vão me dizer se esse cara está sendo bom ou ruim? Porque às vezes eu não vou com a cara de uma pessoa, mas os resultados delas... E tem um acontecimento super engraçado lá na Lotnet. Quando a gente implementou a área de pré-venda, que é o profissional que analisa o lead, relaciona-se com o lead, com o contato de um empreendimento, antes de mandar para o corretor, eu chegava todo dia na empresa e tinha um SDR fazendo alguma outra coisa. Não, mentira, não estava fazendo outra coisa. Ele estava se posicionando com o cliente de uma forma muito passiva. Eu escutava aquela passividade, aquela vozinha mansa. Eu chamei o gestor e falei assim, cara, eu não aguento mais esse cara. Manda esse cara embora, velho. Pelo amor de Deus. Aí ele falou assim para mim, Dani, esse é o cara que tem mais resultado dentro da empresa. Você tem certeza que você quer mandar esse cara embora? É sério? Ou seja, lógico que... Eu falei, não, esquece que eu falei. Claro que nós vamos manter ele. Mas é isso. Às vezes o sentimento do empreendedor, do líder, ele é diferente dos resultados que a pessoa está trazendo para dentro da empresa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim, se eu tenho isto como um processo de contratação, eu tenho uma prática como esta, e consigo sistematicamente analisar, dando feedbacks, que é uma coisa que a gente discutiu muito, né? Quando você fez a consultoria, mas dando feedbacks estruturados e conduzindo para que a coisa aconteça da forma como a empresa precisa, dificilmente você pega de surpresa, né? Exatamente. Né? Você vai controlando os indicadores daquele profissional. E aí, eu fico me perguntando, Dani, dentro de tudo isso, né? Assim, contrate a pessoa certa, para a função certa, deixe claro para ela o que você espera dela, dê feedbacks, né? Então, ou seja, a pessoa ela vai ter um termômetro ali de como ela está indo. Se essa pessoa, se ainda assim, né, ela está dessa energia aí da demissão silenciosa, eu convido essa pessoa a ela pensar um pouco assim, será que eu estou fazendo algo que faz sentido para mim? Porque se você está nessa energia de não oferecer o seu melhor, de não focar naquilo, de não dar 100%, é porque você não está sendo feliz, é porque você não está encontrando ali, né, resultado para a sua vida. Então, assim, será que não é o fato de você repensar, de mudar, seja de emprego, de carreira, de profissão? Porque a gente viver essa vida morna também é algo que, para mim, não faz muito sentido, não. O trabalho traz realização para a gente. Eu tô lembrando muito desse meu primeiro gestor. Ele falava isso, assim, que você quer ser o quê? Um cano? Come, bebe, vai ao banheiro? Você tem que ter um sentido no que você está fazendo, né? Qual é o sentido que você está aqui? Né? Mas eu concordo com você, assim, e pessoal, isto é importante, tá? Mesmo para as pequenas empresas, a sua empresa tem que ter um propósito, ela tem que ter um objetivo que não é só fazer lucro, ter lucro, mas um propósito nobre, que esse propósito normalmente está dentro desses ideais da construção daquela empresa. E se isso é externado para as pessoas e conversa com aquelas pessoas, cara, você não tem funcionários, você tem aliados, é bastante diferente. Exatamente. E você falou muito bem sobre isso, Dani. Assim, uma empresa, ela vai transmitir esses valores dela, não é através de um quadro na parede, do site dela. Ela vai transmitir através das atitudes, né? Qual é a sua postura com o seu empregado, com o seu cliente, com o seu fornecedor? O que você está agregando para essas pessoas, né? Como essas pessoas... E a gente vê isso, né? Na própria Lotnet, a gente vê as pessoas mudando de
de vida. Né? Então, isso é que gera valor. E aí, quando você está num ambiente que você vê, você começa a viver aquilo, e você vê que, olha, isso deu certo para fulano, se fulano pode, eu também posso. Aí é que você vai criar a cultura daquela empresa. E o contrário também. Se você tem uma empresa onde está todo mundo insatisfeito, resmungando pelos cantos, qualquer coisa que a gente propõe, fala, isso não vai dar certo, é a 10ª vez, é claro que não vai dar certo. Então, a energia do dono, do empreendedor, do líder, ela é muito importante. Que energia você está colocando nas pessoas que trabalham com você? Essa responsabilidade é a principal responsabilidade do líder. É fazer com que as pessoas façam o que você quer, porque elas querem e acreditam naquilo que elas estão fazendo. Muito legal. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes eu quero agradecer o Estúdio 767, que sempre apoia este projeto. Galera que é do bem, eu sempre falo isso. Cafezinho legal, bate-papo legal antes de iniciar o podcast. Fica aqui na Savassi, na cidade maravilhosa de Belo Horizonte. E, Paty, quero te fazer algumas perguntas finais. Uma coisa que me incomoda muito, como equilibrar home office e presencial? O que você tem visto? Cara, isso me incomoda. Isso me incomoda muito, sim. Às vezes eu quero bater papo com as pessoas, eu quero encontrar com elas, né? Bater papo você bate na... Eu entendi, assim, né? Mas é aquele café, de né? encontrar na cozinha, assim, cara, vamos sentar aqui, vamos discutir esse projeto, a gente tá com esse desafio. Sempre acontece dentro da empresa. Às vezes a gente termina uma reuniãozinha, vamos todo mundo lá pra minha sala, aí a gente fica batendo papo, assim, cara, eu tô com esse problema nesse empreendimento, a gente precisa resolver isso, a gente tá com esse desafio. Em uma conversa de 15 minutos, sai a solução. Olha... E a gente está perdendo um pouco disso, né? Sim. Agora, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, sabe, Dene? Porque eu fiz, inclusive, um curso, e que eu recomendo, é um curso online que chama Be Officeless. Que é muito legal, é uma carga... Officeless? Né? Seja sem escritório. Né? Não, mas que ele traz várias alternativas e organiza um pouco essa questão desse mundo do trabalho remoto e do próprio trabalho híbrido. A nossa geração, principalmente, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E a tendência é que a gente se organize mesmo de forma híbrida. Né? Para nós, aí eu estou falando da minha opinião, eu acho que nada substitui presencial. E eu falo isso, inclusive, assim, em sala de aula, como professora ou como treinadora corporativa. O treinamento que eu dou presencial, ele tem muito mais resultado, a troca de energia é muito maior. É muito diferente, cara. Agora, a gente também não pode descartar, principalmente em 2 anos que eu fiquei online, dando workshop para 200, 300, 500 pessoas na tela, que isso também foi inócuo, não foi, teve seus resultados. Sobre o trabalho, a gente primeiro que a gente vai ter que reaprender a se organizar na produtividade. Porque muitas vezes a gente fica remoto e fazendo tanta reunião e perdendo tanto tempo que a gente tem um dreno de energia e aí a gente não produz. A gente está se ocupando, mas não está produzindo. E o que eu vejo nas empresas que têm funcionado é estabelecendo políticas de trabalho híbrido. 2 dias em casa, 3 dias no escritório ou vice-versa. E vamos deixar os dias de escritório justamente para reunião, para troca de ideias, para fazer essa conexão que às vezes não é possível. Tipo sistematizar, Exatamente. Isso. Sistematizar o processo de encontro presencial. E no híbrido, criar plataformas. Gente, não existe fazer gestão de uma empresa por WhatsApp. Né? Você tem que ter histórico, você tem que ter um trabalho que ele funcione de forma assíncrona, ou seja, que se eu fizer isso aqui, deixar esse trabalho, uma pessoa que entrar amanhã para dar continuidade, ela vai entender e aquilo ali vai estar organizado. Então, de novo a gente reaprender a trabalhar, sem ser aquele virando, né? Que eu adoro, inclusive, que é o virando a cadeira, né? Ô, fulano, tal coisa assim. Não é. Então, vão ter que existir plataformas, organização, nova forma de se comunicar. E as novas gerações, Dene, é uma tendência, elas vão para o remoto. Né? A gente vê hoje em dia, voltando de novo, que é o mercado, né? que tem muitos dados para nos oferecer, que é o mercado de tecnologia. O que tem de profissional brasileiro trabalhando para a empresa americana, europeia, ganhando em dólar, e esse cara continua morando aqui.
do Brasil. Então, é um caminho sem volta, né? Então, como sempre, o caminho do meio, a gente conseguir ainda, principalmente para a nossa geração, fazer essa migração do presencial com o remoto é o ideal, é o equilíbrio. Legal. Paty, a gente está chegando no final e eu queria te fazer uma pergunta que é uma amarração basicamente conclusiva, assim, de tudo que a gente discutiu, ou talvez coisas que a gente não tenha entrado ainda no assunto. O que são as boas práticas que você tem percebido nas empresas que são de atração e de retenção de profissionais? O que você tem percebido? O que tem que ficar na memória das pessoas que estão nos assistindo ou escutando? Perspectiva, né? Empresas que oferecem perspectiva, que têm uma visão clara, isso tudo para atração, né? Indo pela ordem. Ou seja, quando você for apresentar a sua empresa para um candidato, e essas coisas têm se invertido, né, Dene? Porque antigamente era aquilo, assim... O cara tinha que se convencer, né? A gente ia rezando para ser escolhido, né? E agora, muitas vezes, o candidato escolhe a empresa, mas, enfim, independente disso, você ter muito claramente, assim, o que é a sua empresa, né? Qual que é o objetivo dessa empresa? Por que essa empresa existe? Qual é a sua visão de futuro para essa empresa? Para que as pessoas elas possam claramente saber que tipo de empresa que elas estão chegando. Como eu disse há um tempinho atrás, a questão de benefícios, né? E aí os benefícios, eles são tangíveis, intangíveis, tem a ver com o salário direto, que é monetário, mas também tem a ver com o salário indireto, né? Que são as relações, que são perspectivas de crescimento. Então, quais são os benefícios, né, e plano de carreira? E para manter um profissional, né, com talento, a primeira coisa que tem que acontecer é realmente esse fit cultural. O profissional se identificar com aquela empresa. E é igual no casamento, né? Escolher estar ali todos os dias, renovar esses votos. E o que você pode fazer para uma pessoa, para que ela queira continuar com você, é você oferecer para ela condições dela ser a melhor pessoa que ela pode ser. Inclusive como ser humano e no sentido profissional, de se qualificar, de aprender, oferecer desafios para essas pessoas que tem que ter um equilíbrio, né? O grande equilíbrio do desafio é a minha habilidade tem que ser proporcional ao nível de desafio. Se eu tenho habilidade muito alta e o desafio é pequeno, eu vou ter apatia. Mas se eu tenho uma habilidade baixa e o desafio é grande, eu vou ter ansiedade. Então, são desafios proporcionais. E seja uma pessoa, né? Você que está contratando, que é líder, que é gestor, você é uma pessoa admirável, onde as pessoas se inspiram em você e falam, cara, eu acredito nesse cara, eu quero ser como esse cara, eu quero aprender com esse cara, né? Tenha isso, transmita essa inspiração. Isso aí é só a gente sendo uma pessoa boa, né? Bom de serviço, mas também bom de coração. Legal demais. Ou seja, o líder tem que ser algo duplicável, né? Tem que ser inspirador. Oxe, que é difícil, hein, gente? Mas é possível. É possível. Paty, para quem está nos assistindo, como é que essa pessoa te acompanha? Coloca aqui pra gente, pra galera te acompanhar. Verdade. Bom, eu costumo dizer que, assim, que a minha grande base está no Instagram, né? Meu Instagram é o Paty Lisboa, PAT Lisboa, com T mudo, né? Então, PAT Lisboa. E lá no Instagram eu posto links de vídeos que eu faço no YouTube, que o meu YouTube também é Paty Lisboa. O meu site é Paty Lisboa, aí é com I o site. Paty Lisboa, patilisboa.com.br, e o meu LinkedIn também é Paty Lisboa. Então, eu estou sempre postando conteúdos nessas redes sociais e falando muito de carreira, mercado de trabalho e liderança. Muito legal. Paty, muitíssimo obrigado por você ter aceito o convite. Fica aqui aberto, portas abertas, como sempre, a gente bater papo, tá? E num próximo almoço que a gente estiver discutindo algum assunto... Vai sair tema para podcast. Nós vamos fazer esse podcast, tá? Mas obrigado mesmo por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado seu conhecimento. Obrigado mesmo, tá? E, galera, para quem gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir. Sigam as nossas redes sociais no YouTube, @LotNetBrasil, e no Instagram, @LotNetBR. E até o próximo episódio. Lembrando que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, no YouTube e por áudio na sua plataforma preferida. Valeu demais, Paty. Valeu, querido. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.